Bom dia, irmãos. Bem-vindos a mais um culto onde vamos glorificar o nosso Deus e vamos colocar de pé, irmãos, e vamos louvá-lo com o coro. Pela manhã te buscarei. Te buscarei, de madrugada eu me achegarei a ti. Minha alma tem sede em te conhecer, para ver tua glória e teu poder. Pela manhã te buscarei, de madrugada eu me achegarei a ti. Minha alma tem sede em te conhecer, para ver tua glória e teu poder. Meu socorro vem de ti, e na sombra das tuas asas eu descansarei. Minha alma está pegada a ti, pois tua destra me tem sustentado, pois tua destra me tem sustentado. Meu socorro vem de ti, e na sombra das tuas asas eu descansarei. Minha alma está pegada a ti, pois tua destra me tem sustentado, pois tua destra me tem sustentado. Socorro vem de ti, e na sombra das tuas asas eu descansarei. Minha alma está pegada a ti, pois tua destra me tem sustentado, pois tua destra me tem sustentado. Obrigada, Senhor, porque Tu és aquele que cuida de nós, Senhor. Obrigada por nos dar o privilégio de estarmos na Tua presença nesta manhã, Senhor. Obrigada porque Tu és aquele que cuida de nós, que nos sustenta, Senhor. Tu és aquele que está sempre à nossa destra para nos ajudar. E queremos consagrar esta manhã nas Tuas mãos, pedindo para que dirijas este culto para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. E que Tu possas tocar nos nossos corações, nas nossas mentes, na nossa alma, para que todo o nosso ser Te glorifique nesta manhã. Obrigada por todas as coisas em nome de Jesus. Amém. Mas nós vamos continuar de pé, vamos cantar Canta a Minha Alma.
Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Eu vou cantar com alegria louvores ao meu Salvador, que meu coração a todo dia me fortalece em seu amor. Tenho mil motivos para louvar e agradecer. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Eu vou buscar tua presença, te entronizar com meu louvor. Meu coração é renovado quando contemplo meu amado. Tenho mil motivos para louvar e agradecer. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Oh, 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 oh. Podemos sentar.
Pois bem, vamos então voltarmos para a palavra do Senhor e, como já tenho dito várias vezes ao longo da semana, eu espero que o Senhor me vá revelando através das meditações e da leitura da sua palavra que tema transmitir à Igreja. E eu já vamos ter a oportunidade de ler o texto e perceber então qual é a mensagem que eu intitulei O Desejo de Paulo. E para o efeito vamos então ler em 1 de Timóteo, capítulo 2, os versículos 1 a 8. É no versículo 8 que se encontra estas palavras de Paulo. Contudo, como é normal, o texto surge inserido num contexto. Admoesto depois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenham uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo o lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Até aqui, então, a porção da palavra de Deus para a nossa meditação nesta manhã. Oremos. Ó Senhor, mais uma vez queremos agradecer-te a oportunidade e o privilégio de podermos estar reunidos em Teu nome para Te louvar, para Te adorar, para Te agradecer, Senhor, por todas as bênçãos que Tens derramado sobre nós ao longo desta semana. Queremos agradecer também pela oportunidade de abrirmos a Tua palavra e sobre ela refletirmos. E pedimos-te, Senhor, a Tua direção, que possas falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. O desejo de Paulo. E ele está, então, neste versículo 8 deste capítulo 2 de 1 Timóteo, que eu coloquei ali de novo para a nossa leitura. Quero, pois, que os homens orem em todo o lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. E quando eu estava a pensar sobre o texto, não o enquadrei imediatamente no seu contexto. E como eu costumo dizer, um texto fora do contexto serve de pretexto. E não é isso que eu quero. Quero perceber realmente qual era a intenção do apóstolo Paulo ao terminar este conjunto de ideias com estas palavras. Não digo comentaristas, mas aqueles que têm tentado dividir a Bíblia em capítulos, em conjunto de ideias, colocam este versículo já no segundo grupo deste capítulo 2. Contudo, eu diria que ele está enquadrado no desejo do apóstolo Paulo. Há pouco, quando estava a assistir à escola dominical, eu estava a ver aquelas letrinhas pequeninas e estava a colocar-me também no papel do apóstolo Paulo, quando ele diz: vede com quão grandes letras eu vos escrevo. Tudo leva a crer que ele também tinha alguma dificuldade em ler as letras pequeninas ou até em escrever com caracteres mais pequeninos. Eu já estou como ele, não é? E quantas vezes certos apontamentos que eu tinha
já os faço ao computador e com letras garrafais, porque se eu escrever com esferográfica já não as consigo muitas vezes ler e estou assim fazer ginástica aos braços, além da ginástica à vista. Este é o tema então da nossa meditação e ao mesmo tempo deste resumo de ideias que o apóstolo Paulo aqui desenvolve. O seu enquadramento. E então foi aqui que de alguma forma eu pensei assim, bem, está bem, pronto, ok. É importante e o Senhor tenha alguma razão para falar sobre este versículo. Porquê? Porque como já deu para perceber, nós hoje estamos a viver mais um momento, digamos, mais um ciclo de direitos cívicos, vamos chamar-lhes assim, não é? Que é o direito a podermos votar, escolher, eleger, neste caso concreto, um presidente da República. E a prática da oração por todos os homens é o título que aparece no texto que encabeça o capítulo 2 de Efésios. A prática da oração por todos os homens. Procurei em mais que uma Bíblia e todas elas resumiam este conjunto de versículos, estes 8 ou 9 versículos, com este título, a prática da oração por todos os homens. Devemos fazer oração por todos os homens. Só por si, e já vou lá adiantar mais à frente, então não vale a pena agora avançar nesse sentido, mas já temos ali o contexto das eleições. Eu pensei inicialmente, não vou falar mais sobre eleições, ainda para mais temos tido um ciclo sucessivo de tantas eleições para o governo, para as autarquias, agora para o presidente, não vale a pena mais, mas pronto, o contexto é este. E o contexto no qual nós estamos a viver atualmente. E é importante realmente que nós tenhamos em conta isso. Paulo vivia num contexto que ainda há pouco o Johan também estava a referir, um contexto diferente do nosso, é certo, a história não se repete, dizem os historiadores, mas o facto é que o Senhor permanece o mesmo ao longo da história. E aí os historiadores também não gostam de ouvir esta verdade, não é? Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra, essa não mudará, essa permanece. Mas é importante pensarmos realmente sobre isso, tanto mais num tempo que estamos a viver, um tempo completamente, eu já não sei adjetivar, estrambulhado. Não é? Nós olhamos para o que está a passar-se quer queiramos, quer não, com o presidente Trump, não é? O que está-se a passar na Venezuela, o que está-se a passar na Palestina, o que está-se a passar na Ucrânia com o outro presidente, Putin, e nós, o que está agora a passar na Groenlândia, no Irão, estamos a viver tempos perfeitamente loucos, não é? Que não sabemos, realmente Deus está no controle. E nada do que está a acontecer lhe passa ao lado, não é? Isso importa referir aqui e é nisso que queremos. Mas são tempos completamente translocados. E que mostram até certo ponto
a ansiedade do homem por liberdade, porque em quase todos esses países o que está a acontecer é falta de liberdade. E eu fiz aqui um compasso de espera só para dizer o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E esta liberdade de que Jesus referia-se era Ele próprio. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas os homens têm preferido outras opções que não Cristo. E por isso não têm desfrutado desta verdadeira liberdade. Este é o contexto em que estamos. Eu não queria realmente pensar nisso, mas já cumpri o meu dever cívico, portanto, é um dever que nos é concedido e que nós devemos fazê-lo. Naturalmente, não esperem de mim receber qualquer indicação, porque isso seria contra os meus princípios, contra os princípios da Igreja, contra os princípios da própria Palavra de Deus. Então, como cidadãos, devemos votar. Como cidadãos, devemos votar. E eu acrescentava o seguinte: como cidadãos cristãos, devemos votar e orar. Devemos não só votar, mas devemos também orar. Não só orar quando estamos a colocar lá a cruzinha. Eu achei engraçado que nas múltiplas entrevistas e debates que houve acerca das eleições, que os repórteres diziam que havia um elevado número de indecisos e que alguns até iam chegar à mesa de voto e que ainda iam pensar em quem haviam de votar. Mas o cristão não só deve votar, deve dar a César o que é de César, mas também orar. Acima de tudo, dar a Deus o que é de Deus. Então, vamos só ver pelo menos 4 pontos a este respeito. O primeiro é, então, orar em todos por todos os homens. Orar por todos os homens. Aí não é só pelos que são nossos amigos, não é só por aqueles com quem simpatizamos. Temos aqui uma missão bastante abrangente: orar por todos os homens. Não é no sentido de dizer, ó Senhor, abençoa todo o mundo, ó Senhor, salva todo o mundo, mas para que muitos venham ao conhecimento da salvação que há em Cristo Jesus. Orar por todos os homens. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E aquilo que vemos muitas vezes acontecer, eu já citei todos estes casos, resultam de não conhecimento do Senhor. Então, o apóstolo Paulo começa este capítulo dizendo a Timóteo, não nos esqueçamos que Timóteo era, por assim dizer, um dos seus discípulos, um dos seus pupilos, um dos seus alunos, um daqueles a quem Deus tinha concedido o privilégio de ser instruído para que ele pudesse continuar a obra que o apóstolo Paulo tinha começado. E é importante as palavras e o seu significado. Começa o texto dizendo: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens.
admoestar é uma palavra bastante forte. E ainda por cima, dizendo, antes de tudo mais, eu admoesto-te. E o que é que esta palavra quer dizer? Admoestar significa, então, repreender para o bem voluntário, para o bem... Repreender branda e benevolamente. Obrigado. Eu vou tentar olhar para ali, porque o espelhado do ecrã muitas vezes não me ajuda também. Então, repreender branda e benevolamente. Este é um dos significados da palavra admoestação. Em segundo lugar, estimular alguém a determinada prática, atitude ou comportamento, ou seja, exortar, incitar. Então, o apóstolo Paulo estava, por assim dizer, a querer, vamos usar outra expressão, picar o Timóteo. Dizer, Timóteo, antes de mais, eu admoesto-te a fazer isto, orar por todos os homens. É um facto que muitas vezes nós não damos o valor à oração. O valor que a oração tem. E há uma expressão que usei aqui há uns meses atrás, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. E nós sabemos o que significa a reunião de Zoom, à terça-feira, às 21 horas, no aconchego da nossa casa, pelo telemóvel ou pelo computador, que com o incentivo da Telma começámos a ter, e não queremos desistir, porque sentimos que isso é importante. Mas a todos os homens, a todas as pessoas, não é só, eu estou a ser exagerado, meia dúzia de gatos pingados. Estou a ser exagerado, não é nos gatos pingados, é na meia dúzia. Ou seja, tão poucos. Valorizamos este tempo. E Paulo dizia, admoesto-te antes de tudo a que se façam orações, deprecações, intercessões a favor de todos os homens. Por isso não nos podemos queixar quando as coisas não ocorrem, porque nós não estamos a fazer a nossa parte. E a nossa parte deve ser orar uns pelos outros. Muitos versículos já usámos no tempo de oração. Orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, etc, etc, etc. Sabemos isso. Por que não o fazemos? Em segundo lugar, então, orar pelos governantes. E os versículos 2 a 3 resumem isso. Então, esta deve ser um dos motivos da nossa oração. Eu digo francamente, não o faço. Não é porque não estamos aqui a dizer que, porque este não é o meu governante ideal ou deixa de ser. Não é isso que está em causa. Não há ninguém que esteja instituído de poder que Deus não tenha permitido que isso aconteça. Mesmo os maiores ditadores. Senão, não estamos a ser corretos na interpretação. Porque todos os homens, por todos os que estão em iminência. Orarmos por todos os que estão em iminência. E por qual é o objetivo? Por que razão? Para que tenhamos uma vida calma e sossegada. Alguém que
quer ter uma vida calma e sossegada? É a maioria. Pensei que o irmão João não queria. Todos nós queremos uma vida calma e sossegada. Então devemos orar por todos os que estão em iminência. Somente por aqueles que são da nossa cor ou da nossa ideia? Não, por todos. Está bem? Não sabemos quem vai ser o presidente que virá a ser eleito hoje, mas devemos orar por ele. Assim como devíamos ter orado pelo o Marcelo Rebelo de Sousa e por aí adiante, retrospectivamente, não é? Para que tenhamos uma vida calma e sossegada. Porque isso é bom e agradável a Deus. Portanto, ao fazermos isso, não estamos propriamente a ser simpáticos para quem é o presidente, mas ele merece o nosso respeito, seja ele quem for. Mas porque isso é bom e agradável diante de Deus. Ou seja, Deus se agrada quando nós agimos dessa forma. Então, em terceiro lugar, anunciando a salvação. É interessante como o apóstolo Paulo coloca aqui nestes 8 versículos o âmago, o centro de todas as coisas. Porque Deus quer que todos os homens se salvem. Este é o desejo de Deus. Por isso ele enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus quer. Deus não tem prazer na morte do ímpio, diz a palavra de Deus. E se padecemos a morte, ela resulta como consequência do nosso pecado. Todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E todo aquele que nele crê, todo aquele que confessa Jesus, reconhece a sua condição de pecador e aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, será salvo. Está salvo. A partir do dia, da hora, do momento. Não é, depois logo se vê. Quem sabe, pode ser que... Não. A partir do dia que eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador, estou salvo. E já lá vão 58 anos, no meu caso. Bom, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E isto não é demais. Paulo apresenta isto neste mesmo contexto, entre os versículos 4 e o versículo 7, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E importa continuar a dizer isto bem alto, porque muitos têm-se colocado como mediadores entre Deus e os homens, mas esse lugar é exclusivo de Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E é por meio dele que nós podemos realmente ser salvos. A salvação, anunciar a salvação. Continuamos, este é o desejo de Deus, este é o desejo de Cristo, este era o desejo do apóstolo Paulo. Por isso eu intitulei a nossa meditação O Desejo de Paulo, que é a salvação. Deus quer que todos venham ao conhecimento da salvação, mas só virão ao conhecimento da salvação se houver quem pregue. Paulo também fala nisso. E como pregarão se não forem enviados? E é importante que ainda hoje oremos nesse sentido, para que o Senhor levante obreiros para a sua seara, porque a seara é grande e os obreiros são poucos.
Em quarto e último lugar, então, o desejo de Paulo. No fundo, já temos vindo a ver o desejo de Paulo desde o princípio. Mas ele começa o versículo 8 com estas palavras: quero, pois. Este é o meu desejo. Esta é a minha oração. Esta é a minha missão. E eu gosto muitas vezes de enfatizar que Paulo, tendo vindo a conhecer o Salvador tardiamente, não é? Ele tornou-se o apóstolo dos gentios. Tornou-se aquele que realmente levou a mensagem do Evangelho por toda a bacia do Mediterrâneo, podemos dizer assim, o mundo da época de que há pouco também ouvíamos falar, não é? Quando alguns dos textos que nós temos em termos doutrinais vêm pela pena de Paulo. Surgem-nos até nós pela pena de Paulo. Inclusive a respeito da ceia do Senhor. E quando ele diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E quando ele escreve realmente isto, ainda os apóstolos não tinham escrito os evangelhos. Paulo já tinha começado a escrever antes dos evangelhos terem sido escritos. Quero, pois, o que é que ele quer? Quer que todos os homens orem em todo o lugar. Mais uma vez, o valor, a importância, a necessidade da oração. Quero, pois, que todos os homens orem em todo o lugar. Não... Lembro-me outra vez, ainda creio que há dias referi a isso, o discurso da mulher samaritana com Jesus, quando ele lhe pediu água. Ela achou muito estranho um judeu estar a pedir água a um samaritano, porque eles não se davam bem entre eles, coisas da história, não é? E Jesus, a certa altura, revelou-se a esta mulher. E aqui podemos dizer que o próprio texto bíblico fala-nos sobre isso. Era-lhe necessário passar por Samaria. Sim, para ir da Judeia para a Galileia era necessário... Samaria ficava pelo meio. Portanto, seria necessário passar por Samaria. Mas um judeu que se prezasse não passava por Samaria. Se fosse preciso, fazia um trajeto maior só para não passar por Samaria. Mas Jesus quis passar por Samaria. E a razão pela qual ele quis passar por Samaria, porque ele também queria a salvação dos samaritanos. Jamais isso ia ser uma exclusão da parte dele. E então era-lhe necessário passar por Samaria, ter um encontro com esta mulher que Jesus conhecia e que ela ficou admirada, não é, pelo facto de Jesus lhe ter falado acerca da sua vida. E ela veio com o argumento: vocês dizem que é em Jerusalém, nós dizemos que é aqui. Ó mulher, a hora vem em que nem em Jerusalém, nem aqui. Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Deus procura verdadeiros adoradores. Então, que todos os homens em todo o lugar. Deus continua à procura. Que todos os homens em todo o lugar venham ao conhecimento da salvação. Claro, estamos aqui a falar os homens no sentido da humanidade. Não é? Nós estamos aqui, Deus não faz distinção de pessoas, não é? Então, em segundo lugar, que levantem então as suas mãos sem ira nem contenda. Mãos santas, peço desculpa, mãos santas. Eu quis sublinhar
mãos santas. O levantar as nossas mãos significa um ato de adoração ao Senhor. Mas que adianta levantar as nossas mãos se as nossas mãos não forem santas? Se o nosso coração não for santo? Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Portanto, não é o gesto que significa alguma coisa. Eu posso estar com as mãos caídas, mas estar com o coração levantado. E haver da minha parte o desejo de realmente adorar ao Senhor. Quero, pois, dizia o apóstolo Paulo, que todos os homens, em todo lugar, levantem mãos santas, sem ira nem contenda. Em alguns casos, algumas traduções dizem sem ira nem animosidade. Não vale a pena tapar o sol com a peneira quando nós muitas vezes nos apercebemos que existem divergências, dissensões, irmãos que não falam com irmãos. De como é que podemos levantar mãos santas? Ainda ontem tinha recebido uma chamada de uma irmã nossa, perguntando onde é que era a igreja, não sei se estará presente, inclusive, e que igreja é que é? É uma igreja indenominacional, não tem rótulo, é composta de todos aqueles que conhecem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque esta irmã dizia que era da igreja XPTO, qualquer coisa assim. Levantem as mãos santas, sem ira nem contenda, sem ira nem inimizades. Porque temos que ser francos que grande parte das denominações existem porque são divisões que existem dentro da própria igreja. E a igreja, metade da igreja, ou uma parte da igreja sai e forma outra igreja. Não me esqueço de uma vez uma irmã nossa, só posso considerar como tal, o senhor sabe, me contactou porque queria um espaço para iniciar uma igreja aqui em Torres Vedras. E eu creio que já tenho contado aqui este episódio. E eu ouvia, estava ali na qualidade de consultor imobiliário, mas eu perguntei-lhe, olha, mas desculpe uma coisa, já há tantas igrejas aqui em Torres Vedras, que necessidade é que há de abrir mais uma igreja? A senhora vinha por sinal do Brasil com essa missão de abrir uma igreja aqui. Não gostou da minha conversa e já não me procurou mais. Mas porquê? Não há necessidade, porque maior é aquele que nos une do que aquilo que nos separa. E estamos juntos com o mesmo propósito de adorar o Senhor, de o exaltar, de contribuir para o engrandecimento do seu reino, de levar almas ao conhecimento da salvação. Este era, então, o desejo de Paulo. A salvação de almas. Que o Senhor pudesse abençoar aqueles que estão em iminência. E que o Senhor nos use realmente para honra e glória do seu nome, para salvação de mais almas e para que aqueles que estão em iminência possam nos governar de forma a que tenhamos uma vida calma e sem sobressaltos. Estou certo que este é o nosso desejo, estou certo que esta é a nossa oração também, mas
Vamos orar nesse sentido. Vamos colocar diante de Deus este lugarzinho aqui, à beira-mar, plantado, há quase 9 séculos, e que realmente possa vir a aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Queremos, Senhor, agradecer-te mais uma vez pelo privilégio que tu nos concedes de estarmos aqui reunidos e de refletirmos sobre a tua palavra. E ao mesmo tempo reconhecermos, Senhor, que ela é tão atual quanto o foi nos dias do apóstolo Paulo. O teu desejo continua a ser o mesmo e queremos, Senhor, que realmente a nossa nação possa ser uma nação abençoada e que tu sejas, Senhor, o motivo, a razão pela qual, Senhor, essa bênção vem, pois é através de ti, Senhor, que tu nos abençoas. E entregamos, Senhor, este nosso país, entregamos, Senhor, esta tua igreja e cada uma das igrejas onde o teu nome é anunciado. Queremos entregar nas tuas mãos as famílias que compõem a tua igreja e possas, Senhor, realmente reinar em nós, no nome de Jesus. Amém. Segunda de Coríntios, capítulo 9, versículo 7 diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não por tristeza ou por necessidade. Por quê? Porque Deus ama ao que dá com alegria. E é com esta alegria no nosso coração que nós vamos também, não só levantar as ofertas, mas também cantar o coro que temos agora. Segura na mão de Deus. Se as ondas do mar batidas quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se os males desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela sempre te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas na caminhada, segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela sempre te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansa
tropeças na caminhada, segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela sempre te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor por nós. Obrigado, Senhor, porque tu não nos deixas. Obrigado porque tu nos amas de uma maneira incrível. Obrigado, Senhor, também por estas ofertas que puderam ser levantadas, que tu possas multiplicá-las e possam ser usadas para engrandecimento do teu reino. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. E sabemos, porque é uma promessa do Senhor, que os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Estamos muito felizes hoje por termos a Telma, o Carlos, a Júlia. Sabemos que a Noa não está cá porque amanhã é dia de aulas, mas estamos muito felizes por ter esta família querida conosco. E aproveitamos estes dias que têm que ser usados, e amanhã, se o Senhor permitir, a Júlia vai ter uma consulta em Lisboa e oramos para que realmente o Senhor possa dirigir todas as coisas, e é com alegria que nós podemos ter-vos no nosso meio. Também não temos o irmão Fernando de novo connosco. Ele está um pouco melhor, mas o dia hoje estava muito, muito, muito frio e por precaução ele não saiu de casa também, mas continuemos a orar por ele, porque ele foi bastante atacado por esta gripe e estava mesmo muito aflito, mas continuemos a orar por ele. Também a nossa irmã Merrei chegou, mas teve que de novo sair porque foi ajudar uma família que estava em grande necessidade. Uns antigos vizinhos dela, uma família que não é portuguesa, e mandaram uma mensagem com uma grande urgência e ela teve que regressar. Oremos para que o Senhor possa usar a nossa irmã na situação em que ela vai estar neste momento e irá estar neste dia. Que o Senhor possa dirigir todas as coisas. Também desejamos continuar a orar e temos que continuar a orar pela família Brás. António, a situação continua a andar? O advogado continua a tratar das coisas? Certo, graças a Deus. Então vamos continuar a orar para que o Senhor possa acelerar todas as coisas, não é? Para que o homem não possa de maneira nenhuma entravar e para que o Senhor realmente possa dirigir todas as coisas, e é a nossa alegria. Continuamos a orar por esta família, está bem? Sabemos que um bebê está quase a vir e precisamos de preparar todas as coisas, está bem? E continuemos a orar pela saúde de Tatiana, pelo trabalho dos nossos queridos irmãos e pela querida Ossana. Continuemos a orar por eles. E não vamos esquecer, na terça-feira, às 9h da noite, os que puderem estarmos juntos para o nosso tempo de oração.
O link vai chegar às vossas casas, os que têm um smartphone. Os outros não conseguem chegar para estarmos todos juntos, mas desejamos que realmente possamos estar o máximo de pessoas possam estar neste tempo de partilha, neste tempo de oração, que tem sido realmente um tempo de bênção. E nós podemos contar, ou então já não conseguimos contar as bênçãos, não é? Que o Senhor tem dado à nossa igreja e a muitas pessoas em particular na nossa igreja. Continuemos a orar pelas famílias da nossa igreja, tão importante que é. Mas não vamos esquecer, terça-feira, às 9 da noite, a nossa reunião de oração. Estamos quase a terminar o nosso culto e eu gostaria de chamar o grupo à frente, se faz favor. Irmãos, e quase a terminar o nosso culto, vamos ainda louvar o nosso Deus com mais um louvor chamado A Bondade de Deus. E bem, realmente vamos cantar sobre a bondade do nosso bom Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo da escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho,
eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus, eu cantarei da bondade de Deus. De certo que temos motivos para cantar da bondade de Deus, porque o Senhor tem sido bom, tem sido fiel e não tem falhado. Que possamos realmente ter este sentimento de gratidão nos nossos corações. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, com gratidão que realmente temos estado na Tua presença, com o desejo, Senhor, de Te louvar, de Te adorar, de Te agradecer, porque são imensas as bênçãos que Tu tens derramado sobre nós, inúmeras, e não temos muitas vezes noção delas quando realmente acordamos pela manhã e vemos o sol radiante, ou muitas vezes um dia de chuva, como este ano tem acontecido, mas todas elas são provas da Tua fidelidade, provas da Tua bênção para conosco. Também, Senhor, por podermos estar aqui na Tua presença com o desejo profundo dos nossos corações de Te render graças e de reconhecer, Senhor, que tudo isto devemos ao Teu infinito amor para conosco. Se Tu nem o Teu próprio Filho poupaste, antes o entregaste por nós, a Tua palavra refere como nos não darás juntamente com Ele todas as coisas. E Tu és fiel. E estamos seguros, Senhor, que vais continuar a ser a cada dia das nossas vidas. Entregamos, Senhor, nas Tuas mãos mais uma vez as famílias que compõem a Tua Igreja, desde os mais idosos até aos mais jovens, pois Tu amas a todos de igual forma e queres que todos venham ao conhecimento da salvação. Que possamos ser instrumentos Teus para levar o Teu nome diante daqueles que ainda não Te conhecem. E a entregamos esta semana nas Tuas mãos, gratos no nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo possam ser com todos nós. Amém.